Hoje eu quero ler para todos nós aqui uma pequena mensagem, digamos assim, que eu tirei das Escrituras. Ou seja, me baseei para escrever essa mensagem nas Escrituras. Então, ela tem, seriam aqui como se fossem 10 perguntas, digamos assim. Então, eu achei interessante isso, porque isso com certeza vai fazer você e eu pensarmos, meditarmos nisso, para chegarmos à nossa própria conclusão. E a nossa conclusão tem que nos levar a estarmos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer, para que assim possamos viver na prática de forma que possamos agradar ao Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, eu vou ler esta mensagem aqui e eu espero que vocês que vão ouvir possam entender que é necessário às vezes uma mensagem como essa para fazer muitos acordarem, despertarem, entenderem que a vida em Cristo é algo sério, exige renúncia, exige abnegação, desprendimento, exige você e de mim que temos que negar a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e levarmos ela, conduzir ela. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se quisermos chegar no final aprovados, temos que perseverar até o fim. Temos que ser fiéis ao Senhor Jesus, sim. Isso é algo que você e eu devemos fazer. Ele, ou seja, o Senhor Jesus, nos chamou para isso. Não podemos falhar naquilo que Ele nos chamou, ou para aquilo que Ele nos chamou. Então, é preciso amar ao Senhor Jesus sinceramente e com interesse de coração. Servir a Ele com integridade, com simplicidade, com pureza na vida. Então, isso tem que ser algo que cada um tem que fazer. Porque nós devemos fazer algumas coisas. Não podemos dizer, já estou salvo pela graça e não fazemos nada. Não. Temos que dar resultado, temos que dar fruto. E só iremos conseguir dar fruto se praticarmos aquilo que o Senhor Jesus quer que praticamos. E é tudo aquilo que já está escrito nas Escrituras. Então, é só colocar em prática. É algo simples de se fazer. O complicado é não praticar, é não fazer, é desobedecer, é se tornar insubordinado. Quando isso acontece, tanto você como eu estamos errados. E não podemos errar. Pelo contrário, temos que acertar. Temos que colocar a nossa vida nesse acerto. Temos que fazer isso de forma firme, segura. E não podemos ficar brincando com essas questões que eu vou ler aqui. Porque infelizmente hoje é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão brincando com isso. E esse é um grande erro, que não pode continuar acontecendo. Então eu vou ler aqui essa pequena mensagem que eu li aqui, que eu escrevi aqui, ó. Ela começa assim, ó. O Senhor Jesus não é mais Jesus para todos aqueles que hoje pregam um outro Jesus. Então, existem muitos por aí pregando um outro Jesus. E o Jesus a quem você e eu nos convertemos, que é o pastor e bispo de nossas almas, para muitas pessoas ele não é mais assim. Porque agora eles pregam o outro Jesus. Esse é um erro. A próxima frase aqui, ó.
A graça já não é graça para todos aqueles que hoje anulam a graça de Deus. Existem muitos hoje que estão anulando a graça de Deus. E para essas pessoas, a graça já não é graça. Porque eles anularam a graça de Deus. Esse é um erro. A doutrina que Jesus ensinou com autoridade já não serve como doutrina para todos aqueles que hoje ensinam outra doutrina. Existem muitos por aí ensinando outra doutrina, para que as pessoas aprendam outra doutrina, diferente da doutrina do Senhor Jesus, que ele ensinou com autoridade. E isso também é um erro. Continuando aqui, ó. O escândalo da cruz já não é o escândalo da cruz para todos aqueles que hoje desfazem o escândalo da cruz. O que tem de pessoas por aí que infelizmente estão desfazendo o escândalo da cruz é uma quantidade muito grande. E todos eles são errados. Errados mesmo. A próxima aqui, ó. O templo de Deus, que é você, já não é templo para todos aqueles que entram dentro de templos construídos por mãos humanas. Então, pessoal, o templo agora é você. O templo agora é eu. Nós somos o santuário de Deus no qual ele habita. É isso que está escrito. Sem dúvida alguma. Então, não podemos, nós não temos como entender que ainda hoje, em pleno século XXI, existam pessoas que estejam não sabendo que são o santuário de Deus, que são a casa espiritual edificada em Cristo, que são o templo. Tem pessoas que não sabem disso ainda. Então, o templo de Deus, que é você, já não é templo para todos aqueles que entram dentro de templos construídos por mãos humanas. Porque em templos construídos por mãos humanas, Deus não habita. Está escrito isso. Sem dúvida alguma. A próxima aqui, ó. A verdade já não é verdade para todos aqueles que hoje se desviaram da verdade. Então, hoje existem muitas pessoas que se desviaram da verdade. Infelizmente, chegaram a esse ponto. E para essas pessoas, a verdade já não é verdade. Porque eles se desviaram da verdade. E quando alguém se desvia da verdade, ele vai para mentiras. Ele começa a confiar e acreditar em mentiras, porque se desviou da verdade. Próximo aqui, ó. Ser rico para com Deus já não é ser rico para com Deus. Para todos aqueles que hoje entesouram riquezas para si mesmos. A quantidade de pessoas que estão entesourando para si mesmos riquezas, porque estão fascinados pelas riquezas, estão servindo a Mamon, é muito grande. E aquele que entesoura para si mesmo, essa pessoa não é rico para com Deus. Então, isso é um problema grave também que acontece hoje. A próxima aqui, ó. Buscar e pensar nas coisas lá do alto já não significa nada para todos aqueles que hoje só se preocupam com as coisas terrenas. Então, existem muitos hoje por aí que só estão se preocupando com coisas terrenas, efêmeras e passageiras, quando na verdade não deveria fazer isso em tempo algum. Porque ele deveria buscar e pensar apenas nas coisas lá do alto. Esse tem que ser o objetivo sério de todo aquele que está em Cristo. Sem dúvida alguma. A próxima aqui, ó. O evangelho já não é evangelho
para todos aqueles que hoje pregam um evangelho diferente. A quantidade de evangelhos diferentes que são pregados hoje por aí é muito grande. Muito grande mesmo. E da onde vem isso? Não é das Escrituras. Não é do Senhor Jesus. São evangelhos que as pessoas inventam por aí. E saem pregando por aí. Esse é um grande erro. O evangelho já não é evangelho para todos aqueles que hoje pregam um evangelho diferente. Pregar evangelho diferente significa não pregar o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Então, o evangelho que o Senhor Jesus pregou e esse outro evangelho, a diferença é muito grande. Então é preciso entender esse erro. E a última frase que eu vou ler aqui, está escrito aqui, ó. O Espírito da verdade já não é quem nos guia a toda verdade. Para todos aqueles cegos que hoje estão guiando outros cegos. Vou ler de novo, ó. O Espírito da verdade já não é quem nos guia a toda verdade. Para todos aqueles cegos que hoje estão guiando outros cegos. Então, pessoal, infelizmente, muitas pessoas hoje estão sendo guiados por cegos. Ou melhor, muitas pessoas hoje estão cegos sendo guiados por outros cegos. Porque ambos não estão sendo guiados pelo Espírito da verdade a toda verdade. E é isso que tem que acontecer com você e comigo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito da verdade a toda verdade. Não podemos deixar que cegos venham tentar nos guiar como se fôssemos cegos também. Porque se isso acontecer, ambos cairão no barranco. Então, é isso que eu queria falar. Era essa mensagem hoje que eu queria falar a respeito disso aqui. Porque com certeza agora você pode já começar a meditar sobre isso. Para tirar suas próprias conclusões. Para ver se você está errando. Se você está vivendo nessas condições aí que hoje muitos vivem por aí. Para que você tenha tempo de se arrepender desses erros. Se purificar deles. Retornar à sensatez e voltar a praticar o que é certo, o que agrada ao Senhor Jesus. Você tem que praticar aquilo que Ele concorda e aprova. É isso que você e eu devemos fazer. Devemos fazer isso sempre, dia após dia, sem parar. Porque a sua vida e a minha vida, ela tem que estar de acordo com o que está escrito. E não em desacordo. Quando alguém está em desacordo com o que está escrito, a vida dessa pessoa é complicada, está errada. E ela tem que, como é que posso dizer? Ela tem que entender que ela está errada. Para que assim ela possa ter a oportunidade de acertar. O Senhor Jesus quer que isso aconteça. Ele quer ver essa atitude de acertar partindo de você e de mim. Hoje. Então, vamos fazer isso. Vamos nos aperfeiçoar. Vamos melhorar em Cristo Jesus cada vez mais. Ele tem que crescer em você e em mim. E nós temos que diminuir os erros. E acabar com todos eles mesmo. Até eles acabarem todos. É isso que tem que acontecer. Então, vamos nos empenhar em fazer isso. Para que assim possamos chegar no final de nossa carreira ou do tempo que resta da nossa peregrinação aprovados. Para que possamos receber o nosso galardão, a nossa herança da parte do próprio Senhor Jesus. A palavra de aprovação dele. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que essa mensagem
possa edificar o corpo de Cristo hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.